Oi, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo, a gente viu na semana 2, né, de aula e 3 aí que teve a prática, né, que a gente representa os sinais senoidais utilizando algumas características dele, né? Então, amplitude, frequência, fase, né? E eu comentei um pouco sobre a questão de tempo também, né? A frequência de amostragem, né? Que aí nos leva até a frequência de Nyquist. E também que vai fazer diferença para a gente a quantidade de dados que a gente pega também, né? Do nosso experimento. Então, o tempo que a gente fica medindo ali, ele também vai fazer diferença. E a gente vai ver um pouco disso nessa aula, tá? Nessa semana. Bem, como que a gente quer fazer a análise, né? Essa análise de domínio da frequência. Que a gente tem falado de frequência, né? A gente precisa ver aquelas características, então, daqueles sinais senoidais, amplitude, frequência e fase, num domínio em que a gente consiga ver muito bem essas características, né? Porque no domínio do tempo, aqui, ó, veja, a gente tem uma um sinal, né, uma forma do sinal aqui no tempo, que ele é totalmente não característico, né? A gente não sabe qual que é a frequência, fase. Quando a gente olha no tempo, a gente não consegue observar muito bem isso, porque é a amplitude pelo tempo, né? Então, a amplitude, a gente até consegue ver aqui algumas coisas, né? Mas a gente vê até aqui na frequência que, na verdade, não é exatamente os valores que a gente tem aqui, né? Então aqui ele vai de 0 a 10, né, chegando quase 20 aqui em alguns pontos. Mas na verdade as frequências que são importantes, que a gente está vendo aqui, ela tem uma amplitude no máximo 3. Então a gente precisa de uma técnica que a gente vai sair desse domínio do tempo aqui e analisar na frequência, né? Então, por exemplo, aqui, né, a gente está vendo a amplitude pela frequência do sinal, pelas frequências, né, que compõem esse sinal aqui. E aí a gente vê, né, que, por exemplo, essas duas aqui elas são bem proeminentes, né, elas aparecem com amplitude mais alta. E essa aqui ela até aparece um pouco mais alta, né, mas a gente já tem um ruído que ele é bem alto, né? Nossa, esse daqui tem ruídos acima de meio de amplitude aqui, com frequências claras, né? Então, assim, aqui a gente não saberia exatamente se é um ponto de importância, né? Ou um ponto de ruído, né? Ainda aqui ele aparece mais para fora aqui do que alguns, né? Mas a gente precisa fazer essas análises, né? Então, essa relação da amplitude da amplitude do ruído, né? Então a gente consegue eliminar o ruído olhando aqui na frequência, né? A gente consegue reconstruir um sinal limpo depois, utilizando as frequências proeminentes. A gente começa a fazer algumas análises que aqui no tempo, né, no domínio do tempo, a gente não conseguiria fazer. Como que a gente vai tirar as características, né, se a gente não está vendo elas de forma clara, né? Então é isso que a gente faz no domínio da frequência, ok? Bom, para fazer isso, né, a gente parte do pressuposto, né, que os sinais eles podem ser construídos, né, eles podem ser representados por uma soma, né, por uma integral aí de funções senoidais. Então, essa análise ela é feita através da transformada de Fourier, né, que é essa transformada aqui que a gente está vendo, que expressa a função, né, uma função desse sinal aí em termos de funções de base sinusoidal, né, que é de senoides. Então veja que esse e elevado a menos j ômega t, ela nos dá, essa aqui é aquela definição, né, da identidade de Euler, né, que eu ensinei falando sobre números complexos. Então isso aqui nos dá, né, cosseno e seno de uma determinada frequência, ok? E aqui é a nossa função no tempo, que esse f de t aqui seria o nosso sinal contínuo,
ok? No tempo. Então, a transformada de Fourier, ele considera que esse sinal no tempo pode ser transformado, né, numa soma de funções de base senoidal, né, sinusoidal. Então, veja que isso daqui, essa definição da transformada de Fourier, ela considera o tempo contínuo, ok? Então, a gente não está falando ainda do tempo discreto. Então, quando a gente transforma, né, faz uma semelhança dessa transformada de Fourier para um tempo discreto, a gente chega nessa transformada aqui, que é a transformada discreta de Fourier, ok? Então, ela vai ser um somatório, porque no caso do Fourier, né, ele é uma integral. Então, a discreta, né, a transformada discreta de Fourier, ela tem que ser um somatório, né, porque é assim que, de forma discreta, a gente faz uma integral. Né? A integral ela é um somatório. E ele vai considerar todos os pontos, né, todos os dados que a gente pegou do nosso experimento. Então, ele vai de um n igual a zero até um n menos 1, né, somando n pontos. Lembra que a gente faz uma discretização, né, com n pontos. Esse n maiúsculo aqui é a quantidade total de dados coletados. E ele vai ser, né, vai considerar todos os pontos então do dado coletado e vai multiplicar por essa função complexa aqui, né, que considera um índice m, que é o índice da própria transformada, um índice nzinho, que é o valor do índice do dado, né, e o nzão aqui, que é a quantidade total dos dados. Multiplica por 2π, né, porque o mn sobre nzão, ele vai ser a nossa frequência, ok? Frequência em hertz. Então, aqui esse ômega está sendo considerado em radianos, ok? Então, a gente está falando sempre em frequência em hertz, né, quando a gente fala das nossas frequências. Então, a gente só está... Esse 2π aqui aparece por causa disso, ok? Isso daqui, né, tá vendo que está um x de m? Na verdade, esse x maiúsculo aqui de m, então esse m aqui, ele vai ser o índice da frequência analisada. Então, vou voltar aqui para a gente ver o que acontece. Ó. A gente tem várias frequências que são analisadas aqui, né, também de forma discreta. Então, a gente tem um n aqui por tempo, né, e um índice m para frequência, ok? Esse m, então, ele vai variar, né, também da mesma forma que o n, como um índice. Né? Então, começa em 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Ok? Então, o m é o índice da frequência analisada. Então, a gente vai ter esse somatório, né, para cada índice m. Então, para o m valendo 0, a gente vai fazer um somatório de 0 até n menos 1, né, de todos os valores do nosso experimento. Aí, para o m valendo 1 e assim por diante, ok? A gente vai ver que a gente vai fazer isso, né, até n menos 1 também, né, porque tem uma relação. Então, né, lembrando da identidade de Euler, como eu comentei, a gente pode transformar essa identidade aqui num cosseno menos j seno. Então, veja que aqui, né, quando a gente faz o 2πf, né, então o f aqui ó, é o mn sobre nzão. Né, então, a mesma coisa aqui. Então, veja, quando a gente está variando o m, né, a gente está variando o f também. Então, essa que é a ideia, tá? Então, a gente varia o f e observa todos os dados de n. Aí, varia o m de novo, né, e observa todos os dados de n. Então, olha, cada n ele vai oferecer uma amostra do sinal no domínio do tempo, beleza? A gente já viu isso. E para cada m é calculada a somatória da função complexa, que também, né, considera do n de 0 até n igual a n menos 1. Então, veja que esse somatório ele vai considerar todos os dados. Né? Ele considera todos os dados porque a ideia aqui
ele vai colocar uma determinada frequência e ele vai ficar comparando, né? Ele verifica o quão próximo que esses dados de n está para essa frequência de m. Então é assim que se faz, né? Essa que é a interpretação gráfica, né, da transformada de Fourier. Ele coloca uma frequência fixa, né, e verifica se esses dados, ele faz essa multiplicação, né, essa função complexa, ela verifica quanto que todos os dados combinados estão próximo de determinada frequência. E aí ele vai te dar um determinado valor em cima disso, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? A gente vai fazer essa conta na mão. E aí, variando para cada frequência, você vai obter um valor que vai dizer quão próximo ele está dessa frequência. Então, é essa que é a interpretação gráfica, né? Por isso que tem esse somatório dessa função complexa. E como eu disse, da mesma maneira que o n, o m ele vai variar de 0 até n menos 1. Então, aqui que entra a questão, né? Quando a gente coleta mais dados, se a gente tem um n grande, o m nosso ele vai variar para várias frequências, né? Porque a gente vai ter um n grande. Agora, se o n for pequeno, né? O n maiúsculo, a gente vai ter poucas frequências analisadas. A gente vai também observar o que acontece, tá? Quando a gente faz um n grande ou um n pequeno. Então, aqui a gente vai fazer essa conta na mão. A gente vai fazer essa conta na mão para observar como que essa função transferência, essa transformada, né, perdão, não é função transferência, como essa transformada de Laplace, né, discreta, funciona, né, como que é o cálculo dela. Então aqui eu construí uma tabela que é o m por n, né, então aqui para baixo é m e aqui por lado é o n. Então aqui a quantidade de dados que varia, né, e aqui os valores de m, as frequências. Então, para m, 0, o que vai acontecer? Essa multiplicação aqui em cima vai dar sempre 0, né? Então, porque qualquer coisa multiplicada por 0 vai dar 0, qualquer coisa multiplicada por 0 vai dar 0. Então, cosseno de 0 é 1 e seno de 0 é 0. Logo, a gente vai ter só, né, uma parte real aqui, ó, 1 mais 0j em toda a linha aqui, ok? Então, a gente tem 1 mais 0j multiplicando o nosso valor de xn. Então, o xn aqui, x de 0 é 7, o x de 1 é 4, o x de 2 é 3 e o x de 3 é 9. Então, toda essa linha, né, ela é multiplicada independente do valor de n por 1 mais 0j, ok? E aí, essa multiplicação, né, ela tem que ser feita de forma distribuída e a gente vai encontrar o valor para cada ponto, né, dessa combinação aqui de m0 e n 0, 1, 2 e 3, né, variando. Agora, quando o m é 1, né, o que acontece? Quando o m é 1, o n que vai variar aqui, né, que ele vai fazer, então, agora a diferença. Que quando o n for 0 vezes 1 vai dar 0. Então, mesma coisa para cá, né? E aí o que acontece? A gente cai no mesmo caso de cima, 1 mais 0, porque a gente está com cosseno de 0 e seno de 0. Okay? Então, a gente caiu no mesmo caso. Agora, o n valendo 1, o m vale 1 também. Então, a gente ficou com o cosseno de 2π por nzão. Né? O nosso nzão ele é 4. Então, a gente fica com π sobre 2. Ok? Então, cosseno de π sobre 2, que é 90 graus, né? A gente tem o valor 0, ok? Porque a gente está no círculo trigonométrico agora para cima aqui, então o cosseno é 0 e o seno é 1. Né? Mas a gente tem esse menos aqui na frente, então por isso que é 0 menos 1j. Aí, o m valendo 1 e o n2, a gente vai cair no valor de π, né? Porque o 2π vezes 2 dividido por 4 dá π. Cosseno de π é menos 1 e seno de π é 0, ok? E aí depois a gente vai
né, então a gente fez π sobre 2, a gente fez π, agora é o 3π sobre 2, que cai, né, no cosseno valendo 0 e o seno valendo menos 1, mas como a gente tem esse menos aqui na frente, ficou mais 1. Então veja que agora, olha, na primeira linha, o que a gente fez? A gente ficou sempre parado, né? A gente está parado ali como se fosse uma constante, ok? 1 mais 0j. A gente não fez nenhuma variação no círculo trigonométrico. Agora, com m valendo 1, a gente variou para π sobre 2, aí, perdão, 0, né, primeiro, aí π sobre 2, aí π, aí 3π sobre 2, ok? E aí a gente terminou. Aí o que acontece agora com o m valendo 2? O m valendo 2, né, a gente cai de novo para o n0, 0, então fica 1 mais 0j, né, o mesmo caso, porque é cosseno de 0 e seno de 0. Mas agora o m valendo 2 e o n valendo 1, a gente já cai, né? A gente já passou o π sobre 2, a gente passa direto. A gente já está multiplicando por 2, a gente está lá no π já, ok? Então, cosseno de π é menos 1 e o seno de π é 0. Daí a gente foi lá para π, agora duas vezes de novo, a gente vem aqui para 2π, né? Ou seja, 0. Então, o cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. E aí, aqui a mesma coisa, a gente foi lá para π. Então, veja que tem, né, uma variação, uma frequência, né, que está sendo aumentada, ok? E aí, o m ali para 3, o que acontece? A gente tem o 3π, né, no primeiro 0, né, perdão, o primeiro sempre 0, então é a mesma coisa. E aí agora a gente tem, né, uma variação de 3, né, a gente está lá no 3π sobre 2. Então, se a gente comparar, olha, onde que era o 3π sobre 2? Olha, aqui a gente tinha π sobre 2, π e 3π sobre 2. Então, aqui é igual aqui, né? Então, veja que está começando a ter também uma simetria aqui, olha, a gente começa a observar que existe uma simetria, né, em relação à nossa matriz aqui mais interna aqui, né? A gente vai falar sobre isso também. E aí aqui o que acontece? O 3π sobre 2, a gente vai multiplicar e a gente vai estar andando mais 3 quartetos, né, quadrantes, né, do nosso círculo, a gente vai chegar lá no π, ok? Então, π, cosseno de π é menos 1 e seno é 0. E aí, aqui a mesma coisa, né? A gente vai andar 3 quadrantes, a gente vai chegar no 90 graus. O cosseno é 0 e o seno é 1, só que como a gente tem um menos aqui, a gente fez com menos para cá. Então, uma coisa que a gente pode observar aqui é que essa linha e essa coluna sempre vai ser 1, né, mais 0j. Por conta dos valores de zero que aparecem aqui, né? Eles não fazem diferença. Porque, independente se eu variar o m, o n vai estar zerando a minha função. E se eu variar o n, o m vai estar zerando a minha função. Então, isso daqui, né, a função aqui de dentro, né, gente, para ser cosseno de 0 e seno de 0. Então, sempre eu vou ter essa relação aqui de constante, ok? Mas o que é interessante é essa matriz mais interna aqui. Porque o que aconteceu? Olha, se a gente observar bem, a gente tem uma relação, né, de simetria aqui. Então, veja, esse 0 mais 1j aparece aqui, né? Esse menos 1 mais 0j aparece aqui, esse 0 menos 1j aparece lá, né? Menos 1 mais 0j aparece aqui, e esse aqui é um termo central mesmo. A gente tem uma simetria, né, que acaba aparecendo porque esse valor também está aqui embaixo, né, o 0 mais 1j. Né? Então, a gente começa a ver que tem uma simetria que, descontando essa coluna, essa linha, essa coluna, né, a gente tem uma simetria interna dessa matriz aqui. A gente vai falar disso também e o que isso acaba acarretando lá na frente, tá? Então, fazendo a distributiva, então veja que aqui ficamos apenas com números reais, aqui 777, né, e aqui 7439, que seria o nosso próprio vetor aqui de dados. E aqui com alguns valores, então veja que aqui apareceu o menos 3, né, menos 9, menos 9, né, e aí a gente tem aqui
algumas simetrias, né? Com o menos 3, com aparecendo menos 3 aqui, o 4J aparecendo menos 4J aqui, menos 9J e o 9J aqui. Então, a gente começa a ver que eles são, esse daqui, como eles são complexos, né? Imaginários, eles são conjugados aqui, tá vendo? Né? E o real, ele acaba não sendo conjugado por conta da sua... porque a única coisa que acontece no conjugado é trocar o sinal do imaginário, né? Mas a gente vai ver que isso daqui acontece, tá? A gente troca a fase disso daqui, ok? Então, a linha depois da metade, né? Essa linha depois da metade, ele tem a sua fase conjugada em relação à sua primeira metade aqui, ok? A gente vai ver isso acontecendo lá na frequência, e isso acontece por conta dessa simetria aqui, ó. Veja que é o 0 menos 1J e o 0 mais J, né? Então, porque essa multiplicação de como a gente varia os quadrantes, né? Ele acaba, como o quadrante ele faz um círculo, né? A gente acaba caindo nessas simetrias aqui, tá? E aí fizemos isso daqui, e os valores de x de m, que é a transformada mesmo, né, para cada um valor desses m's aqui, é a soma da linha. Então, 7 mais 4 mais 3 mais 9, né? 7 menos 4j menos 3 mais 9j, e assim por diante. Então, a gente faz aqui essas contas, e a gente chega em 23 mais 4, 5j, né? Menos 3 e mais 4 menos 5j. Colocando no nosso vetor de transformadas, a gente vai também transformar esses valores em magnitude, né, uma amplitude, e uma fase, né? Então, esse ângulo aqui, né, ele representa a fase do número complexo. Então, 23 real puro, positivo, né, ele tem uma fase de zero mesmo. Já esse valor complexo, ele tem 51,34 graus. Aqui, menos 3, né? A parte real, ele é 180 graus, porque a gente está do outro lado, né? Então, a gente andou 180 graus. E aqui, como não é o conjugado, a gente inverte o sinal da fase, né? Então, aqui é 51,34, ficou menos 51,34. Então, aquela simetria que eu estava falando, né, acontece aqui, ó, veja. Esse primeiro número, que é a primeira linha, né, ele tem apenas um número real. Sempre vai acontecer isso, né, um número real positivo. E aqui a gente vai ter um valor, né, que é relacionado à primeira frequência analisada, essa aqui em relação à segunda frequência analisada e esse aqui em relação à terceira frequência analisada. Só que veja, a gente tem 3 valores, né? Então, se a gente colocar depois, eliminando essa primeira linha, né, a gente tem 3 valores. Então, esse aqui vai ser a linha do meio. Esse valor está espelhado em relação a esse valor com a sua fase trocada. Isso aqui sempre vai acontecer, gente. Sempre vai acontecer. E a gente vai ver que isso tem a ver com a frequência de Nyquist, ok? Então, a gente tem esse espelhamento aqui no meio. Sempre no meio, né? Porque a frequência de Nyquist é a frequência de amostragem dividido por 2. Mas o que tem a ver, né? Essa frequência, que frequência que eu estou analisando ali? Porque eu estou falando assim, é a frequência analisada desse elemento, a frequência... Mas qual que é a frequência, né? A gente não falou nada disso até agora. Por quê? Porque eu estou falando de índices, né? Então, eu falei de índice N, índice M, e fiz aqui as contas. Não fiz em relação a um tempo ou a uma frequência, né? E a gente vai ver isso agora, né? Vimos essa transformada, mas a gente não sabe ainda qual é a frequência que está sendo avaliada. A gente vai ver como a gente faz essa relação da quantidade de amostras N, né, e as frequências de amostragem e frequências de sinal. Eu vou mostrar para vocês no MATLAB, tá? Então, aqui no MATLAB, a gente vai ver essa relação aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma frequência aqui de amostragem, 100 qualquer, tá?
e coloquei como uma definição um número de pontos. Então, eu coloquei 10, ok? Esse número de pontos sempre vai ser fixo, tá? Então, a gente não vai alterar ele. A gente vai alterar a frequência de amostragem para entender o que acontece lá na avaliação de frequências. Eu vou criar um sinal em que ele corresponde à frequência de amostragem dividido por 5. Então, essa frequência do sinal ela vai ser proporcional à frequência de amostragem, ok? Criei o nosso vetor de tempo, né? O nosso vetor de tempo ele vai de 0 até a quantidade de dados menos 1. Então, vai de 0 a 9. Né? Se a gente contar, a gente tem 10 dados no total. E eu divido por S, a taxa de amostragem, né? S-rate. Que aí a gente tem o nosso vetor de tempos mesmo, ok? E eu criei um vetor n aqui, simplesmente para a gente ver como que acontece o gráfico quando a gente considera só o índice. Então, por isso que eu criei também o vetor n. E vou criar aqui o sinal, ok? Então, nosso sinal vai ser um cosseno de 2πf vezes o tempo. Então, construí o sinal e plotei esses dois gráficos aqui, né, em dois plots diferentes. Então, a gente vai rodar aqui e tal. Então, veja, no vetor n aqui, quando a gente considera só o n, então aqui estou variando de 0 a 9, né? A gente tem esses valores aqui, né? Então, que 1, aí cai um pouco para cá, né? Faz esse formato aqui. Então, esse formato ele se repete no tempo. E aí a gente vê aqui de 0 até 0,09 por conta da nossa frequência de amostragem. Então, veja, o tempo ele depende da frequência de amostragem, ok? E logo o sinal, né, ele é construído em cima desse tempo. Mas se a gente olha o sinal considerando apenas o índice n, a gente vai ver de 0 a 9, ok? Então, veja, o tempo, né, ele depende da frequência de amostragem, a gente viu isso. Então, se eu trocar aqui a nossa frequência de amostragem e plotar esse gráfico. Então, se eu ploto aqui, o que aconteceu? O meu tempo mudou, ele ficou 10 a menos 3, antes era 10 a menos 2, certo? Ele tem o mesmo formato que antes, não mudou nada. Logo, aqui quando a gente tem o plot do índice apenas, né, então de 0 a 9, e a amplitude aqui, a gente tem o mesmo gráfico que antes. Antes, a gente tinha um tempo de 10 a menos 2, mas o nosso índice variava também de 0 a 9. Então, independente aqui ó, da frequência que eu colocar, agora eu vou colocar 10. Veja, mudou o tempo aqui de 0 até 0,9. Mas o índice variando de 0 a 9 mantém a mesma coisa, é o mesmo gráfico. Então, veja que para a transformada discreta de Laplace, né, não importa qual é a frequência de amostragem. A hora que você fizer todo o somatório, todos aqueles cálculos lá, para a transformada, ele vai dar sempre os mesmos valores, né, os mesmos valores complexos aqui do somatório. Então, esses valores aqui, a transformada ela não sabe para que frequência que você está analisando realmente. Então, quem tem que fazer essa relação é a pessoa que está fazendo a análise. Então, a gente vai ver que a análise, da mesma maneira que o tempo é dependente da frequência de amostragem, a gente vai fazer uma relação também da frequência analisada com a frequência de amostragem. Então, essa análise, essa proporcionalidade vem dessa característica daqui, ó, porque a transformada discreta ela não sabe, né, qual é a frequência de amostragem, ela está interessada no índice apenas. Então, quem tem que fazer essa reconstrução, né, do vetor de frequências que está sendo analisado é o próprio analista, ok? Então, isso que a gente vai ver agora. É da mesma maneira que o tempo, aqui ó, o tempo n, ele é o valor do índice, né, multiplicado pelo período s, a gente vai fazer que a frequência no índice m vai ser o próprio índice m multiplicado por fs dividido por n.
ok? Então, a gente vai pegar a nossa frequência de amostragem. Então, a frequência de amostragem lá nesse caso aqui, vamos pegar um exemplo aqui, 10, ok? Se a gente dividir aqui o 10 por 10, a gente tem 1, ok? Então, a gente vai estar fazendo uma transformada em que a gente vai ver a frequência 0, né? Sempre começa no 0, e aí 10 dividido por 10 dá 1. Então, para o m valendo 1, 1 vezes 1, né? Então, a gente vai analisar a frequência 1 Hz, depois 2 Hz, depois 3 Hz, e assim por diante. Se aqui fosse 100, 100 dividido por 10 dá 10. Então, a gente vai analisar o 0, o 10, o 20, o 30, né? E assim por diante. Ok? A gente vai fazer bastante disso, né? Se vocês vão analisar todo mundo, a gente vai analisar todo mundo junto aqui, né? Os gráficos para entender bem essa divisão aqui. Mas que isso tem que ficar claro, né? Então, a gente vai pegar a frequência de amostragem e dividir, né, em vários pontos, né, que é definido por essa quantidade de amostras. Então, quando eu falei lá que a quantidade de amostras impacta, é por causa disso daqui. Então, por exemplo, se eu tivesse uma frequência de amostragem de 100 Hz e tenho 10 amostras só, eu vou conseguir analisar apenas, né, 0, 10, 20, 30, 40 e assim por diante. Mas se eu tivesse 100 amostras, né, peguei lá um experimento que tem muito mais amostras, né? Eu vou pegar o 100 e dividir por o 100 Hz, né, que é a frequência de amostragem, e dividir por 100 amostras, né, por 100. Então, eu estou analisando agora bem mais discretizado. Veja que a minha frequência ela vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Então, a gente tem uma discretização da frequência também maior, quão maior o n for. A gente consegue discretizar melhor, ok? Como a transformada ela é uma soma, quando a gente vai definir a amplitude, então veja que nesse exemplo aqui, olha, a gente somou todos os dados, né? Veja, foi 7, 4 mais 3 mais 9, deu 23. A gente vai ver que esse primeiro valor aqui é a média dos valores, tá? Quando a gente faz o nosso gráfico mesmo, a gente vai ver que é o quão deslocado ele está em relação ao nosso eixo X ali no tempo. Então, quando a gente olha os dados no tempo, a gente vê que se ele estiver mais para cima ou mais para baixo, esse valor aqui ele vai falar qual é a média daqueles valores. Tá? Só que veja, a gente só somou direto. A gente precisa, na verdade, dividir pelo número de elementos aqui. Nesse caso, seria 4. Então, a nossa amplitude média aqui é o 7 mais 4 mais 3 mais 9 dividido por 4. Ok? A gente tem uma amplitude média, né? E por isso a gente precisa fazer essa normalização. Então, quando a gente vai fazer a amplitude da frequência, né, do sinal, a gente vai fazer o absoluto, né, que é o módulo, a gente viu aqui que a gente pega a magnitude, né, mas a gente divide por n, que é a quantidade de dados. E a gente vai ver também que a gente tem que multiplicar por 2. Então, a gente faz uma multiplicação da amplitude por 2, por conta da transformada, considerar a frequência real e a espelhada na hora de fazer a transformada. E a gente viu isso aqui também. É isso que eu estava falando sobre esse valor aqui e esse valor aqui. Está considerando, né, tanto a fase positiva quanto a negativa. Né? Ocorre um espelhamento em relação a uma frequência média aqui, né, que é a frequência de Nyquist. Ok? Então, essa multiplicação por 2 aqui, ela ocorre por conta desse espelhamento e a gente vai ver isso no MATLAB, tá? Daqui a pouco eu já mostro para vocês, a gente vai fazer isso tudo juntos. Então a gente vai ter que analisar a amplitude do sinal, então aqui eu coloquei um exemplo que a gente vai ver mais para frente ali, a gente tem amplitudes, né, de frequências aqui em 0, bem baixas, né? E amplitudes bem características. Então, a gente está vendo uma magnitude ou amplitude, né, do sinal
que ela é bem característica nessas frequências aqui, né? Então, aqui 12, eu acho, 18 e 30. Então, elas aparecem aqui com o valor 2. Mas, além da magnitude, a gente vai observar também a fase, né? Lembra que ali atrás eu falei, a gente vai ver a magnitude e a fase. Por que a gente quer ver a fase? Porque o nosso sinal lá, né, ele é construído por senos que tem frequência, amplitude e fase. Então, se a gente precisa reconstruir esse sinal de alguma maneira, a gente tem que observar essas três características, beleza? Então, aqui a gente vai sempre analisar a frequência, né, dessa maneira aqui, variando o índice m e multiplicando por essa discretização da frequência, né, que depende da frequência de amostragem e da quantidade total de dados do nosso experimento coletado no tempo, né? O m ele vai variar, então, de 0 a n menos 1, porque se a gente começa no zero, o final é n menos 1, certo? Para a gente ter n dados ou n frequências, né, no caso. E a amplitude a gente tem essa normalização aqui, eu vou mostrar lá, né? Então o n ele vem por conta dessa média que a gente tem que fazer, né, um valor médio característico, né, de todas as componentes ali que formam para aquela frequência da transformada e multiplica por 2 por conta do espelhamento. E a fase ela vai ser o ângulo desse valor aqui da transformada de m, ok? Então, no MATLAB, a gente utiliza a função FFT, que é a Fast Fourier Transform. Então, a gente vai usar ela. E ela nos dá a transformada do sinal, né? Aí eu escrevi aqui, é a transformada, tá, gente, de um sinal. Entretanto, ela não realiza essas normalizações aqui. Ela não divide por n e nem multiplica por 2. Então, essa normalização é a gente que tem que fazer. Além disso, ela nos dá toda a transformada, né? Então, ela considera o vetor de frequências total, ok? Então, a gente, né, na mão, tem que fazer o corte de frequência na frequência de Nyquist. Essa frequência, né, de Nyquist, lembrando, é a frequência de amostragem dividido por 2. Então, ela vai ter esse espelhamento, né, em relação a esse ponto aí da frequência de Nyquist. A gente vai fazer juntos agora essa parte aí, tá? Então, vamos lá. Então, aqui nessa parte, eu vou construir um vetor de frequências, né, desse sinal aqui. Olha, o sinal que eu construí com a frequência de amostragem 100, o número de pontos 10, ok? É um cosseno normal, né? Tem o valor de amplitude aqui 1, não tem fase, né? Depois a gente pode até colocar uma fase para vocês verem. Então, olha, a primeira coisa que eu faço é construir o nosso vetor de frequências. É o nosso vetor de frequências, ele vai variar de 0 até o n ponto, né, o n maiúsculo lá, que é a quantidade de pontos, menos 1. Né? Então, lembrando aqui, é essa variação aqui, ó, o mzinho, né, que está aqui, ó, ele vai variar de 0 até n menos 1. E aí eu vou multiplicar por frequência de amostragem dividido por o nosso n maiúsculo lá, que é o número de pontos, ok? O número de dados coletados no tempo. Isso aqui vai nos dar um vetor de frequências, ok? Então, aqui a gente vai fazer o sinal x, né, que é a nossa transformada. Então, voltando aqui, né, é a nossa transformada, é o x de m, né, esse valor aqui, ó, o x de m, ok? Então, esse x de m aqui é essa conta que ele faz aqui, ó, certo? Eu vou até colocar aqui para ficar claro para vocês. Ó. Então, esse aqui é o nosso x de m dos slides. Aqui a gente tem a magnitude, então estou fazendo o absoluto, né? Então por isso que eu coloquei absoluto lá no nosso slide, para ficar claro, desses valores aqui. Então, o absoluto desses valores. E aí eu vou plotar, né? Então esse sistema aqui, né, ele faz um plot, ele não vai conectar os pontos, ele faz apenas linhas verticais, né, que conectam esses pontos aqui. Frequência com a magnitude. Ok? Então é bem tranquilo, é só isso daqui.
Então, veja. Eu acho que eu tinha que rodar aqui de novo. Rodei de novo. A gente tem uma frequência, né? 100 Hz, então 10 pontos. O que eu falei? 100 dividido por 10, ele vai variar, né? De 0, 10, 20, 30, ok? Por isso que eu sabia que estava errado ali. Por isso que eu rodei de novo, porque ele estava com o valor anterior, certo? Então, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Essas bolinhas aqui, né, é o que essa função aqui faz, tá? Então, ele tá vendo, ó, o 20 ele tem essa amplitude, o 30 tá 0, né? E aqui o 80. Então, o que acontece? Aqui no 0, né, eu tenho aquele valor constante. Então, o resto aqui é simétrico, ok? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Então, se esse aqui é o primeiro, esse aqui está espelhado aqui. Esse aqui é o segundo, esse está espelhado aqui, certo? Então, veja que realmente tem o espelhamento. Então, esse aqui é o terceiro, está espelhado aqui, o quarto está espelhado aqui, e esse é o valor central. E justamente o valor central é a nossa frequência de Nyquist, ok? Que é o 100 dividido por 50. Perdão, 100 dividido por 2, que dá 50. Bem, então veja, essa parte daqui para frente, ela é descartável, ela está sendo, né, espelhada, ela não faz sentido para a gente. Então aqui é uma das coisas que a gente tem que fazer. Então, primeiramente, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por n, né, porque veja, a gente tinha visto, né, que a amplitude aqui é 1. Né? Mas aí, na verdade, a gente viu lá que a gente tem que fazer essa normalização. Então, primeiro eu vou fazer isso, né, para a gente não esquecer disso. Oh, faltou um aí. E aí, o que aconteceu? A nossa amplitude ela ficou meio, né? Porque eu peguei, ela estava 5, eu dividi por 10, né, que é o número de pontos. E aí, por isso que a gente tem que multiplicar por 2, porque se a gente considerasse essas duas frequências aqui para reconstruir nessa frequência de amostragem, né? O 80 ele ia ser refletido aqui para o 20, a gente ia somar essa amplitude no 20. Então, meio com meio daria 1, que é a amplitude que a gente quer. Então, o que a gente precisa fazer, como tem esse espelhamento, né? A gente precisa, na verdade, multiplicar todo esse lado de cá por 2. Então, por isso que tem aquela multiplicação, certo? Então, por quê? Porque se a gente fosse reconstruir, né, utilizando todo o nosso vetor de frequências aqui, utilizando aquela frequência de amostragem, lembrando lá, né, do aliasing, o 80 ele é refletido no 20. Né? Por isso que acontece aquela inversão da fase, tudo, né? Ele é um folding. Então, a gente sabe que isso acontece já. Então, como a gente quer analisar apenas o valor real, né, que realmente a gente vai conseguir observar e reconstruir, né, que é antes da frequência de Nyquist aqui, a gente tem que considerar também, né, a frequência que está sendo, né, desperdiçada aqui a amplitude, né, que está sendo considerada aqui no espelhamento, ok? Então isso aqui ele é considerado aqui novamente e a gente vai cortar fora, né, aquela parte lá, considerando apenas a primeira metade aqui do número de pontos, ok? Então a gente vai fazer um plot que ele vai de 1 até esse valor ali. Então, isso daqui a gente está limitando os valores que vão ser plotados, tá, gente? Então, a frequência aqui, né, ela tá... Isso é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Calma. Então, veja, eu fiz o plot, né, até a nossa frequência de Nyquist, ok? Então, pronto, aqui, ó, a gente tem esse valor, né, que está em 1, que é o que a gente espera, na frequência 20. Então, amplitude 1, né, na frequência 20, porque é 100 dividido por 5. Então, uma outra coisa que a gente vai poder fazer também, né, é plotar a fase, né? Então, já vou colocar aqui, opa, esse aqui tem aqui, colocar a fase já nos valores que a gente quer, né? Então, aqui a gente tem fases aparecendo para todos os valores, tá?
Mas isso aqui a gente vai ver que a gente precisa eliminar depois. Isso aqui não faz sentido para a gente porque não tem amplitude, né? Não tem amplitude. Então, fase sem amplitude não faz sentido. A gente vai ver isso depois. Mas o que eu quero mostrar aqui é essa fase aqui, ó, no 20, né? Que é o que é importante ali para a gente. Então, se a gente colocar um valor aqui de π sobre 4, por exemplo, né? Uma fase. Vamos rodar de novo. Então, aqui ó, apareceu uma fase no 20, na frequência 20, né? Que é π sobre 4, tá? Se a gente colocar... Vou fazer um rádio 10 aqui, que a gente vai ver 45 graus. Se a gente consegue. Olha lá, ó. A frequência 20, a gente tem uma fase de 45 graus, ok? Então, para esse vídeo é isso, né? Deu bastante coisa já. Depois vocês deem uma brincada aqui, então vocês vão poder utilizar bastante desses códigos, né? Vai ter mais códigos, né? A gente vai ver mais coisas sobre isso, né? Mas basicamente desse primeiro vídeo é isso, tá? A gente vai continuar vendo sobre resposta em frequência. Até mais, pessoal.